Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Nós estamos em meio a uma minissérie, eu posso dizer assim, sobre liderança. Se você pegar ali os vídeos anteriores, você verá que está tendo uma, como eu posso explicar, né, uma continuidade em cada um dos temas. Eu já falei aqui, eu vou até repetir o embasamento, óbvio que eu sempre estou acrescentando algo, mas o embasamento dessa minissérie, ela é de um pastor, Pastor Jean, é um livro que ele escreveu chamado Lidere-se. Ele é pastor aqui no estado de Santa Catarina. E ontem eu estava falando exatamente sobre o tema, né, do livro, que é Lidere-se. E eu mencionei ali muitos temas ou áreas que precisam de atenção e de cuidado. Por exemplo, ontem eu encerrei falando sobre o estar treinando o tempo todo. Então, se preparando constantemente. Mas hoje eu quero falar sobre expanda a sua mente. Tu sabe que o envelhecimento visível ou físico, né, o envelhecimento por fora, ele é um ciclo natural. Todos nascem, eles crescem, desenvolvem, né, multiplicam e chega um momento então da velhice, né? Nós podemos dizer assim. Eu estou falando, óbvio, num tom com muito amor, né, e respeito, com certeza. Mas esse é o ciclo natural. Porém, envelhecer por dentro, aí então é opcional e é uma escolha mental. Eu conheço inúmeros idosos que têm uma capacidade, né, de raciocínio cognitiva. É absurdo assim o nível de conhecimento, como é bom, né, você conversar com pessoas. E muitas vezes não são pessoas que tiveram muito estudo, mas sabe quando você conversa com alguém que tem uma mente diferenciada, porque por causa das experiências da vida, porque sempre se mantiveram em constante aprendizado. Então não precisa ser um acadêmico para isso. Como é bom, né? Agora perceba que também tem muita gente que acaba retrocedendo. Hoje nós não precisamos nos deter somente às pessoas mais idosas, mas existem inúmeros jovens até que eles não amadurecem, eles não estão expandindo o seu nível mental de conhecimento. As crianças, elas, elas precisam chegar a um nível de crescimento, né? Você sabe disso, se você tem filhos, você sabe que vai aumentando a capacidade de entendimento, o aprendizado, as escolhas, chega um momento que são elas mesmo que começam a tomar, né, as decisões. Agora perceba, apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 vai dizer assim que a gente não deve se conformar com o sistema do mundo, como o mundo está nos moldando ou tentando nos moldar, mas para que a gente não entre nesse sistema, não faça parte como ele se move, nós precisamos renovar a nossa mente, transformar, né, a nossa vida pela renovação da nossa mente. Então, é muito importante que você caminhe numa mudança de mentalidade. Pastor, como que eu faço isso? Tem um vídeo até que eu mencionei a respeito do que você se torna, você acaba, exato, se tornando daquilo que você se alimenta. Então, a Bíblia vai dizer que a janela da alma são os olhos. Você acaba retendo, você acaba se alimentando do que você vê, do que você ouve, do que você lê. Por isso que eu quero te encorajar a iniciar esse crescimento, né, ou continuar esse crescimento que Deus tem para a sua vida, expandindo a sua mente. E vamos lá, você não vai expandir a sua mente passando muito tempo nas redes sociais, não vai. Pelo contrário, tu vai cada vez mais definhando. Você não vai expandir a sua mente de qualquer jeito. Você precisa transformar a sua vida pela renovação da sua mente, se alimentando da palavra de Deus, mudando então aquilo que você, né, absorve. Poxa, pastor, eu sou noveleiro o tempo todo. Não há problema, tá, meus irmãos? Você assistir ali a novela que você gosta, né? Hoje há muitas séries, as séries que você gosta, o filme que você gosta, não tem problema. Agora, fazer só isso, esse é um grande problema. Então, expanda sua mente a partir de hoje, esteja aberto para buscar conhecimento mesmo, se esforçar na leitura da palavra de Deus, em ouvir bons conteúdos edificantes, que você possa avançar no que Deus deseja para você, para sua vida.
cresça mais por dentro do que por fora. Sabe, crescer mais por dentro do que por fora é a base de uma autoliderança. Deixar o seu altar secreto ser maior do que o seu altar exposto é a essência da liderança. Por exemplo, ninguém precisa saber o tempo que você está orando, ninguém precisa, óbvio, ninguém precisa saber o tempo que você jejua. E aí que entra o que eu estava falando, óbvio, né? Falei 2 vezes e não complementei. É óbvio que algumas vezes tu vai ter que falar, até para poder edificar a fé de outras pessoas, encorajar. Não é errado quando não se tem ali a motivação da autopromoção. Mas, gente, você é o que você faz quando ninguém está te olhando. Se eu não me engano, essa frase é do Thiago Brunet. Então, você cresce nas coisas que nem todos precisam saber. O seu tempo de devocional, por exemplo, o seu tempo de oração, o seu tempo no secreto, o seu tempo buscando ao Senhor, isso tudo fará diferença ao decorrer do seu crescimento, da sua jornada. Então, lidere-se e cresça espiritualmente sem comparar pessoas com coisas, sendo feliz na sua configuração, podemos dizer assim, existencial, sem se preocupar com a popularidade. Coloque o coração na motivação ali, ou coloque a motivação correta, tenha a motivação correta. Popularidade é quando gostam de você. Felicidade é quando você se ama. Fama é quando as pessoas te conhecem. Felicidade é quando você se respeita. Você colhe o que escolhe, então escolha o ser antes do ter. Maravilhoso, né? Esse conteúdo desse livro. É importante você começar a valorizar, então, o que você faz quando ninguém está vendo. É aí que você está crescendo. Por exemplo, tem muitas partes ali do meu próprio dia, gente, que, assim, tem coisas que sou eu e Deus. Tem orações que ninguém sabe. Eu chego até a me emocionar, assim, quando eu falo, porque são orações que Deus ouve e estas Ele responde. Quando eu escancaro meu coração, quando eu exponho as minhas dúvidas, incertezas, inseguranças. E é aí que Deus faz. Quando eu estou buscando um conhecimento, né, ou crescer em algo. E aí as pessoas muitas vezes dizem, nossa, pastor... E óbvio, eu estou falando isso com muita humildade. Mas quando, por exemplo, eu fui ministrar numa cidade recente... gente, assim, com muita humildade, vieram algumas pessoas, sabe? Algumas mesmo. Chegar no final e falar, pastor, que palavra, ministrou ao meu coração, assim, olha, pastor, veio de encontro com o que eu precisava, pastor, chorei muito, porque era o que eu estava buscando. Sabe, isso veio, mas, gente, assim, agora abra o meu coração. Isso é um resultado de inúmeras vezes no meu secreto, eu chorando, dizendo, Deus, me ajuda a entender. Me ajuda a entender essa palavra. Eu buscando em livros ou, né, hoje a gente tem a internet, que tem muita coisa boa, se souber usar, buscando os significados, os comentários, o contexto. Então, ninguém sabe disso. Mas é aí que se está tendo um crescimento. Então, priorize crescer dentro do que fora. É consequência o que as pessoas verão. É consequência, né, a popularidade. Se houver e se não houver, não é problema. Uma irmã preciosa, ela disse, pastor, olha, isso é muito incrível, assim, ela falou, pastor, os teus vídeos me alcançaram. E isso, o senhor pode já saber que foi suficiente, né? Ela não falou com essas palavras, mas eu estou explicando aqui. Ela quis dizer, pastor, se mais ninguém vê, não tem problema, porque os teus vídeos estão me ajudando. Uau! Não é sobre todos te conhecer, mas é sobre você priorizar fazer o que tem que ser feito, ainda que ninguém veja. Eu tenho um amigo assim muito especial, um homem de Deus, e ele não me conhecia e chegou um dia, a gente se conheceu eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, Deus nos conectou, alguma coisa Deus vai fazer, assim, eu senti algo da parte de Deus.
E aí chegou um tempo depois, um bom tempo depois, nós tivemos um tempo de muita qualidade, e ele falou assim, Pastor Mauro, eu vejo que tu és um homem de Deus. Eu não tô falando isso, por favor, gente, para autopromoção, para nada, de forma alguma. Mas o que Deus mostrou a ele é o que ninguém vê. É onde não tem ali, não é os bens que fazem isso ser provado, não é a vida estável, não é isso. O que Deus mostrou a ele é o que eu faço, com muita humildade, eu estou dizendo, quando ninguém está vendo. Você tem que priorizar fazer as coisas, ainda que ninguém esteja vendo. Ah, por que eu vou ler a Bíblia se meu pastor não vai ver? Não tem a ver sobre isso. Por que eu vou estudar se... Por que eu vou me preparar para tal coisa? Não, você tem que estar constantemente aprendendo. Gente, nós não saberemos tudo, mas tudo que estiver ao nosso alcance, busque saber. Vá a fundo. Seja sempre ensinável. Lidere-se, seja liderável e ensinável. Deus só fará através de você o que fizer antes de você. Antes em você, perdão. Muita gente acaba desandando porque acha que já sabe tudo. Nós não sabemos tudo. E isso é nobre, porque faz crescer, sabe? Quando o líder não se autolidera, também não desenvolve essa virtude do domínio próprio, acaba entrando então se engessa, não é ensinável, não é maleável. Você não sabe tudo. Pastor, mas você não tem nem a metade dos anos de vida que eu tenho. Não tenho mesmo. Muitas vezes você talvez pode ser até muito mais experiente do que eu, não há problema nisso. Mas isso é palavra de Deus, meus irmãos. Considere os outros superior a si mesmo. Então, não seja orgulhoso, dizendo eu já sei tudo, não tenho nada mais para aprender. Maior aquele que serve. Todos podem te ensinar alguma coisa, inclusive o que não fazer. Eu quero parar por aqui, vai render esses conteúdos, são preciosos demais. Mande para alguém que você sabe que precisa crescer. Deus está chamando pessoas ao crescimento neste tempo. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um dia, meu Deus.